Bem-vindo ao Bíblia no Ano. Um plano simples, com porções diárias de leitura e conexão com a palavra, para que, ao longo de um ano, completemos juntos esse marco tão importante na nossa jornada de fé. No livro de Obadias, capítulo único, o profeta entrega uma mensagem dura contra Edom. Os edomitas, descendentes de Esaú, haviam se enchido de orgulho por sua posição geográfica privilegiada nas montanhas e por sua atitude hostil contra o povo de Deus no dia da angústia. O Senhor declara que derrubará a arrogância de Edom e que, no final, o reino será do Senhor. Em Apocalipse, capítulos 5 e 6, presenciamos um dos momentos mais sublimes e terríveis da visão de João. No céu surge o dilema: quem é digno de abrir o livro com os decretos de Deus? A resposta é o leão da tribo de Judá, que aparece como um cordeiro que foi morto. Somente ele tem autoridade para desatar os selos da história. À medida que os selos são abertos, vemos a cavalgada dos 4 cavaleiros e o clamor dos mártires, culminando no grande dia da ira do Cordeiro, diante do qual ninguém pode ficar de pé. Que aprendamos a humildade diante da soberania de Deus, reconhecendo que Jesus é o único digno de reinar sobre a história e sobre nossas vidas. E que a cada dia, tomemos nossa porção da palavra e sejamos transformados por ela. Boa reflexão. Obadias, capítulo único. Visão de Obadias. Assim diz o soberano, o Senhor, a respeito de Edom. Nós ouvimos uma mensagem do Senhor. Um mensageiro foi enviado às nações para dizer: levantem-se, vamos atacar Edom. Veja, eu tornarei você pequeno entre as nações, será completamente desprezado. A arrogância do seu coração o tem enganado. Você que vive nas cavidades das rochas e constrói sua morada no alto dos montes. Você que diz a si mesmo: quem pode me derrubar? Ainda que você suba tão alto como a águia e faça o seu ninho entre as estrelas, dali eu o derrubarei, declara o Senhor. Se ladrões o atacassem, saqueadores no meio da noite, como você está destruído? Não roubariam apenas quanto achassem suficiente? Se os que colhem uvas chegassem a você, não deixariam para trás pelo menos alguns cachos? Entretanto, como Esaú foi saqueado, como foram pilhados os seus tesouros ocultos, empurram você para as fronteiras todos os seus aliados, enganam você e o sobrepujarão os seus melhores amigos, aqueles que comem com você, lhe armam ciladas. E Esaú não percebe nada. Naquele dia, declara o Senhor, destruirei os sábios de Edom e os mestres dos montes de Esaú. Então os seus guerreiros, ó Temã, ficarão apavorados, e serão eliminados todos os homens dos montes de Esaú. Por causa da violenta matança que você fez contra o seu irmão Jacó, você será coberto de vergonha e eliminado para sempre. No dia em que você ficou por perto, quando estrangeiros roubaram os bens dele, e estranhos entraram por suas portas e lançaram sortes sobre Jerusalém, você fez exatamente como eles. Você não devia ter olhado com satisfação o dia da desgraça de seu irmão, nem ter se alegrado com a destruição do povo de Judá. Não devia ter falado com arrogância no dia da sua aflição. Não devia ter entrado pelas portas do meu povo no dia da sua calamidade. Nem devia ter ficado alegre com o sofrimento dele no dia da sua ruína. Nem ter roubado a riqueza dele no dia da sua desgraça. Não devia ter esperado nas encruzilhadas para matar os que conseguiram escapar. Nem ter entregado os sobreviventes no dia da sua aflição. Pois o dia do Senhor está próximo para todas as nações. Como você fez, assim lhe será feito. A maldade que você praticou recairá sobre você. Assim como vocês beberam do meu castigo no meu santo monte, também todas as nações beberão sem parar. Beberão até o fim, e serão como se nunca tivessem existido. Mas no monte Sião estarão os que escaparam. Ele será santo, e a descendência de Jacó possuirá a sua herança. A descendência de Jacó será um fogo, e a de José uma chama. A descendência de Esaú será a palha. Eles a incendiarão e a consumirão. Não haverá sobreviventes da descendência de Esaú, declara o Senhor. Os do Neguebe se apossarão dos montes de Esaú, e os da Cefelá ocuparão a terra dos filisteus. Eles tomarão posse dos campos de Efraim e de Samaria, e Benjamim se apossará de Gileade. Os israelitas exilados se apossarão do território dos cananeus até Sarepta. Os exilados de Jerusalém que estão em Sefarade ocuparão as cidades do Neguebe. Os vencedores subirão ao monte Sião para governar a montanha de Esaú. E o reino será do Senhor. Apocalipse capítulo 5. Então vi na mão direita daquele que está assentado no trono, um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados, e selado com 7 selos. Vi um anjo poderoso, proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém,
nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que podia abrir o livro, ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então, um dos anciãos me disse: Não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi um cordeiro, que parecia ter estado morto de pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava assentado no trono. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo o que neles há, que diziam: Àquele que está assentado no trono, e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o poder, para todo o sempre. Os 4 seres viventes disseram: Amém, e os anciãos prostraram-se e o adoraram. Apocalipse capítulo 6. Observei quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Então, ouvi um dos seres viventes dizer com voz de trovão: Venha! Olhei, e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco, e foi-lhe dada uma coroa. Ele cavalgava como vencedor determinado a vencer. Quando o Cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer: Venha! Então saiu outro cavalo, e este era vermelho. Seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra e fazer que os homens se matassem uns aos outros. E lhe foi dada uma grande espada. Quando o Cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: Venha! Olhei, e diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz entre os 4 seres viventes dizendo: 1 quilo de trigo por 1 denário, e 3 quilos de cevada por 1 denário. E não danifique o azeite e o vinho. Quando o Cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizer: Venha! Olhei, e diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava-se Morte, e o Hades o seguia de perto. Foi-lhes dado poder sobre 1/4 da terra para matar pela espada, pela fome, por pragas, e por meio dos animais selvagens da terra. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz: Até quando, ó soberano santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então cada um deles recebeu uma veste branca, e foi-lhes dito que esperassem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos, que deveriam ser mortos como eles. Observei quando ele abriu o 6º selo. Houve um grande terremoto. O sol ficou escuro como tecido de crina negra. Toda a lua tornou-se vermelha como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes caem da figueira quando sacudidos por um vento forte. O céu foi se recolhendo como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos os homens, quer escravos, quer livres, esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritavam às montanhas e às rochas: Caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está assentado no trono e da ira do Cordeiro. Pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? Que as palavras de hoje permaneçam em seu coração e transformem sua caminhada de fé. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para continuar essa jornada conosco. Se ficou para trás, não tem problema. É só assistir aos vídeos anteriores na playlist do canal e se manter firme no plano. Nos vemos no próximo vídeo para mais uma porção da Palavra de Deus. Até lá, a paz!